Olá pessoal, meu nome é Dalvo Matos e esse é o Juridiquês por Trás da Medicina, nosso programa onde conversamos sobre assuntos ligados à medicina, sobre enfoque jurídico, né? E nesse dia, nesse programa, eu queria fazer um complemento ao nosso último programa, onde nós tratamos um pouco mais calmamente sobre uma decisão da Justiça Federal de primeira instância no Distrito Federal, que tinha autorizado uma associação que congregava ali vários médicos pós-graduados em alguma especialidade da medicina, em alguma disciplina da medicina, a divulgar os seus diplomas como especialistas em determinada área do conhecimento, tá? Nós conversamos naquele momento que a Justiça Federal, lá de Brasília, né, do Distrito Federal, tinha permitido esse tipo de divulgação, e aí eu também falei no final do programa que eu faria um novo vídeo se nós tivéssemos novidades. Geralmente, quando a gente fala do poder regulamentar, né, do Conselho Federal de Medicina, das regionais, né, nós falamos ali que a segunda instância sempre é mais ponderada a respeito desse assunto e acaba confirmando os poderes do Conselho Federal de Medicina para regulamentar a profissão, e não foi diferente nesse caso, tá? Em uma decisão que foi dada, né, foi proferida pelo Tribunal Regional Federal lá do Distrito Federal, né, que é um órgão de segunda instância, eles reformaram essa decisão que foi dada em primeira instância, proibindo novamente com que esses especialistas, né, esses, vamos dizer, pós-graduados, né, não pudessem fazer a publicidade dos seus diplomas, porque existe uma vedação em uma das resoluções do Conselho Federal de Medicina, né, no que diz respeito, inclusive, à publicidade médica também, no Código, né, de Ética da Profissão. Então, é muito importante que, primeiro, somente foram beneficiados dessa decisão liminar os congregados dessa associação, as pessoas que faziam parte dessa associação poderiam fazer, mas a decisão durou pouco, a liminar durou muito pouco, já foi reformada em segunda instância. Ou seja, nós permanecemos com a proibição da divulgação e da publicidade, dar publicidade aos diplomas de pós-graduação. Mas eu reitero aquilo que eu disse no programa passado, que é muito urgente que o Conselho Federal de Medicina possa fazer uma reforma na resolução que trata de publicidade médica, porque nós estamos em tempos diferentes, né? Que a gente precisa realmente de se utilizar das formas possíveis e éticas para poder fazer a divulgação dos nossos trabalhos, né? Tanto os advogados, né, como os médicos. Principalmente porque a legislação que trata, que dá poderes ao Conselho Federal e tudo mais, são leis antigas, né? Estamos falando aqui de uma lei, que é a Lei 3.268 de 1957. Então, algum tipo de atualização a esse tipo de legislação a gente precisa ter. Inclusive, já falei em outros programas também, que a Resolução 1974 de 2011, que já teve uma reforma em 2015, já estamos em 2020, né, nesse vídeo aqui, precisa de uma reforma e tudo mudou. Outra situação que é importante também sobre publicidade médica. Nós estamos num período de pandemia, né? Ainda estamos na pandemia do coronavírus. Muitos médicos estão trabalhando em casa e eles não vão poder divulgar os seus trabalhos, né? É importante. Sobre especificamente a questão dos diplomas, também eu acho um exagero. Eu posso não falar que eu sou especialista, mas eu posso falar que eu sou pós-graduado em determinada área do conhecimento. Isso não significa necessariamente que eu fui referendado
por uma sociedade de especialidade, por exemplo, que poderia me dar o título de especialista. O grande problema nisso tudo a gente tem que flexibilizar alguma coisa nessa situação, tá? Por quê? Porque a sociedade, ela mudou, ela tem acesso à informação e ela não precisa necessariamente, né, ser tão protegida, né? O excesso de regulamentação na minha visão. Ela não precisa ser tão protegida assim, ela sabe, em tese, que é a diferença entre um pós-graduado e um especialista. Senão, a informação está muito fácil hoje de se obter. Então, a gente precisa ter essa flexibilização e esse programa aqui é para a gente realmente deixar essa ponta bem tranquila para vocês entenderem, né? Esse assunto específico muito tranquilo, e também complementar a notícia que eu dei no programa passado sobre a divulgação dos diplomas em medicina, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, entre em contato aí nas minhas redes sociais ou pelo e-mail que está aí aparecendo para você, tá bom? Um forte abraço, até mais.